Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, estamos aqui com dois jovens secretários da administração do Rodrigo Agostinho e que a gente que acompanha as coisas de Bauru, os dois devagarzinho estão assumindo posturas inteligentes, melhorando os departamentos, estão naquela curva de que jovem, inteligente e preparado cresce rapidamente. E estão resistindo aí, o Rodrigo já trocou aí, acho que uns 20 secretários já. Não é 20, mas uns 15 foi de embrulho, não foi? Eu acho que uns 13. Uns 13 secretários. Uns 13, né? E os dois vão se mantendo aí com trabalho bom. Eu inclusive, a TV Prevê acompanha e dois jovens que arregaçam as mangas e vão para o serviço. Saíde, começa você que é mais velho que o Nico, bem mais velho, né? E fala como é que está a Secretaria do Planejamento. Primeiro eu queria falar que o Nico é mais velho. Eu sou mais velho. Esconde o jogo? Esconde o jogo, é. Esconde o jogo, verdade. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, Duda, e falar um pouquinho da Secretaria de Planejamento. Para a gente é sempre gratificante, né? E na companhia do Nico também, que foi a primeira oportunidade que eu tive aqui depois que assumimos a gestão do prefeito. Acho que nós temos muito trabalho em conjunto, inclusive a gente, o que nos preocupa muito é essa questão das vagas de estacionamento, né? Temos conversado com técnicos da Endurb, o próprio presidente, a questão de inversão de mãos, e isso também tem que estar casado com a infraestrutura que acontece na cidade, e aí vai Secretaria de Obras e o prefeito envolvido nessas questões, né? A Secretaria de Planejamento, ela tem trabalhado muito na questão de desenvolvimento de projetos, né? Eu trouxe aqui algumas dos nossos principais projetos, a questão dos Jogos Abertos do Interior, que vão acontecer no ano que vem. Nós estamos aí trabalhando com algumas frentes, que é alguns orçamentos para panela de pressão, né? Inclusive estava aí o Pedro Poli e a turma cobrando aí quando é que vai ficar pronto aqui na recepção da TV Prevê. O Padilhão, nós vamos estar fazendo uma estrutura totalmente nova, voltada para os jogos de bote e malha, junto com o estádio também, que deve passar por algumas adequações. O CUIP, que é a sede da malha no município de Bauru, o Delfino, uma referência até nacional na nossa cidade, né? Que também estaremos trabalhando com reforma de duas canchas de malha naquele local, e o estádio Luiz Edmundo Coube, onde vai ser feita a pista de atletismo, e para isso também estamos finalizando a questão do projeto de drenagem do bairro Pagani ali, né? Então acho que isso é um pouco do que a gente tem trabalhado aí. A drenagem, né? Não é brincadeira não, hein? Ali desce uma água tremenda. Segundo o Batata, se não cortar aquela água, o estádio não existe, né? Não adianta a gente fazer nenhum investimento em pista de atletismo se não fizer essa recuperação que é necessária ali, para complementar o que já foi feito. Tá? A pessoa fala, fez, mas não resolveu. Eu acho que assim, na verdade a gente acaba não tendo a verba específica, né? E o prefeito está empenhado, estamos finalizando o projeto para dentro de 60 dias botar isso em fica barato aquilo ali, né? Drenagem nunca é barato, viu, Duda? Mas a gente está, falamos em fazer piscinão, alguma coisa assim, mas provavelmente não vai precisar nem de piscinão. Talvez só uma rede de drenagem, de tubos de galerias ali extra, complementa o que está existente e resolve o problema. Isso nossos técnicos estão finalizando aí os levantamentos e os estudos necessários. Nico, e a Endurb? Olha, a Endurb vem num momento muito bom. A gente está fazendo um trabalho bem sério e melhorando as contas da Endurb desde a gestão do Rodrigo em 2009. Estamos trabalhando financeiramente muito bem. Fomos auditados agora 2 semanas pelo Tribunal de Contas, a gestão 2010. Eu acredito que a gente vem num caminho de melhoria e no momento eu acho que a Endurb nunca teve ao longo dos seus anos. A gente vem num trabalho forte, tanto na área de trânsito como na área de limpeza pública também, com os investimentos que a gente fez agora. Os caminhões de lixo já começaram a rodar, tem 3 caminhões novos já rodando na cidade, até munícipes de alguns bairros ligou e falou, olha, tem um caminhão novo passando aqui na minha rua. Eu falei, nossa, então a população já está percebendo, a gente está tentando readequar e colocar em dia a coleta, até melhorar alguns serviços. Fizemos investimento também para os funcionários. Há muitos anos a Endurb não tinha um plano de saúde, a gente implantou o plano de saúde para os funcionários, era um pedido de muito tempo deles, e estamos trabalhando. Eu acho que tem muita coisa que a gente tem que fazer ainda. O aterro está sendo bem trabalhado, estamos estudando as melhorias que têm que ser feitas de acordo com as exigências da CETESB, o plano de encerramento que foi aprovado pela CETESB. Olha, estamos trabalhando forte, e acho que é isso que o Rodrigo espera de mim. Saíde, essa história de
de estacionamento na frente de farmácia. Não é bobagem? Porque eu vejo tanta guia rebaixada em Bauru, em empresas. Isso daí não é muito mais do que... Porque nas farmácias, geralmente, já é uma cultura parar pouco, comprar o remédio rápido e sair. Sim. Vai dar realmente um desafogo em número de vagas, liberando as farmácias? Olha, na verdade, Duda, esse trabalho é um trabalho também desenvolvido junto com o pessoal da Endurbe, né? Essa questão de vagas de farmácia, né? Hoje, pelo jeito, o Código de Obras não contempla, Código de Trânsito não contempla vaga específica para farmácias, né? E eu acho que assim... A resolução do CANTRAN, o 302, ela define quais são as vagas de estacionamento que podem ser colocadas em todo o Brasil. Estavam mexendo numa coisa que... Não. Como funciona? A resolução definiu quais são as vagas. A gente começou a trabalhar em 2009, quais são vagas que o CONTRAN definiu? Deficiente, de idoso, então a gente começou a fazer essas vagas, que não tinha até com o cartão do deficiente de idoso. Veículos de aluguel, que daí entra o táxi. Regulamentar a carga e descarga, a gente regulamentou em 2009 os estacionamentos de carga e descarga no centro, e ela fala... E ali fala em vagas de emergência. Quando falou em vagas de emergência, de urgência e emergência, a gente entendeu, vagas que a gente fala de ambulância. E vagas de ambulância a gente analisa para clínicas, tudo. O que acontece com essas sinalizações? E é uma resolução nova, viu, Duda? É de 2008. Então, por isso que até então não tinha uma normativa no Brasil como o que é vaga de estacionamento. E isso gerou toda uma polêmica. Então, o que acontece hoje com as vagas de farmácia? Na verdade, a gente não está retirando, a gente está substituindo por uma possibilidade na resolução, que chama vagas rápidas. São vagas de até 10 minutos. É assim, não é? Ninguém para em frente de farmácia. Eu acho que ampliando a condição, né? De repente a pessoa no banco está em frente. Culturalmente, todo mundo sabe que não pode ficar ali já em farmácia, né? Sim. Então, a gente está substituindo as placas escrito vaga de farmácia por vaga rápida. É uma coisa também ao longo, até o fim do ano, estamos devagar. Se precisar também uma vaga deficiente, de idoso, a gente analisa o local e coloca também. Então não é assim, não estamos assim, meio bruto, assim, indo e tirando. Estamos analisando cada local, cada estabelecimento, a quadra, sempre privilegiando o coletivo. Esse é o foco nosso da Endurbe nessa questão da resolução 302. Duda, queria complementar essa questão das vagas de estacionamento, que ela está sendo até meio polêmica, justamente até por conta da lei de calçadas, né, que contempla a questão de guia rebaixada, né, onde pode ter guia rebaixada, quem tem direito, né, qual é a regra. Né? E Bauru tem para burro, né, Rodrigo? E bastante irregular também, viu, Duda? Tem bastante guia irregularmente rebaixada, né? A polêmica toda começou a partir de... Quer dizer, sempre foi polêmica esse assunto, né? Porque para você ter uma guia rebaixada para estacionamento de cliente, não para garagem, você tem que ter um recuo mínimo, né? Então, se você não tem 4,5 metros fora a calçada... Você tem joalheria, né? Livraria... Você tem essa calçada ocupada por um carro, e aí quem está transitando por essa calçada é obrigado a andar na rua. Então, é um trabalho conjunto da CEPLAN, da Endurbe, da Polícia Militar, porque assim, para mim, carro estacionado em calçada tem que ser multado. Né? E a gente tem que ter um trabalho de conscientização com os comerciantes do município para a gente fazer essa lei valer. Porque a pessoa é notificada, ela é multada, e aí existe uma sequência de penalidades, até encerrar atividades. Eu acho que assim, para mim vai ser uma situação muito desgostosa ter que mandar encerrar a atividade de um estabelecimento comercial porque ele não tem a vaga regularmente estabelecida. Né? Então, a gente está procurando, até junto com a Endurbe, buscar saídas para nesse sentido. E eu acabo citando como exemplo regiões como ali o Trianon, o Mirante, que são vagas que você tem a calçada recuada e aquele estacionamento com baia, ele é público, ele não é privativo. Então, quer dizer, aquilo é uma forma de quem não tem um recuo mínimo garantir uma certa vaga, mas que não é exclusiva daquele estabelecimento comercial. Né? Então a gente vai trabalhar bastante nesse sentido. Você vê, o pessoal está mais do que disposto a achar soluções. Não estão querendo criar problemas. Isso é muito importante de sentir essa predisposição de secretários, né? Porque geralmente a pessoa, quando vai para o órgão público, fica louca para criar problema, né? Eles estão preocupados com soluções. Isso é muito importante. Já chegou um monte de perguntas aqui agora. Os telespectadores me odeiam. Mas vamos fazer perguntas se o Duda fecha a boca dele. Olha lá. A primeira do Pedro Valentim já chegou. Para você, Nico. Esse é cliente, né? O Pedro é muito inteligente, né? Pedro Valentim pergunta para o Nico Mondelli.
A população bauruense não pode mais esperar ônibus em pontos sem coberturas, devido ao sol e à chuva. Como telespectador da TV Prevê, presidente do Conselho dos Usuários do Transporte Coletivo, como anda a licitação para as coberturas? Vamos lá. Pedro, ficou muito contente quando ele ganhou a presidência do Conselho de Usuários. Eu acho que essa gestão dele, ele vai conseguir fazer melhorias não só para o transporte coletivo, mas para os transportes especiais também, como mototáxi. Ele está trabalhando bem efetivo mesmo, viu, Duda? Está fazendo um trabalho muito bom. Dos abrigos, como está a situação? Foi publicado o edital no fim agora de julho. Foi publicado no começo de julho o edital. Ele vai ser aberto e as propostas vão ser abertas no dia 8 de agosto. Então, até é interessante o Pedro acompanhar esse processo. A gente já tem uma posição de várias empresas já procurando para participar do edital agora. A gente precisou fazer uma readequação no primeiro. A gente publicou o primeiro em junho, não veio uma empresa só e ela declinou da apresentação. Ela achou que precisava fazer alguns ajustes de equilíbrio, a gente ajustar, porque vai ser com exploração de publicidade, então a gente precisou fazer alguns ajustes no edital. A gente readequou ele e republicou. Agora eu acho que vai sair. A gente organizou, preparou, foi um edital diferenciado e eu acho que agora a gente vai conseguir realmente, a partir de 8 de agosto, depois, a partir de setembro, outubro, a gente vai ter abrigos aí padronizados na cidade. É um edital para 1.200 abrigos. Então, para praticamente atender quase toda a cidade, em todos os pontos de interesse público. Eu acho que isso é uma coisa negativa, embora, porque às vezes eu falo aqui, a única cidade com 400 mil habitantes que não tem faculdade de medicina é Bauru. Mas também eu vou te contar, você não acha uma cidade com mais de 100 mil habitantes aí que não tem abrigo coberto, hein? Tudo quanto é cidade que eu conheço tem abrigo coberto, né, Nico? Nós estamos atrasados nisso. Estamos atrasados. E foi difícil. Esse foi um edital bem difícil, a gente teve que retrabalhar e agora vai dar certo agora, dia 8 de agosto. O José Leme pergunta para o Rodrigo Saíde. Rodrigo, a Secretaria do Planejamento já tem um projeto para a realização de shows e eventos municipais num local específico. Ele quer saber se já tem. Diz que em Presidente Prudente tem, onde são realizadas as festas do município e eventos, tem sido realizada no Parque Vitória Régia. Sim. O espaço é pequeno e danifica a grama. Bom, Sr. José Leme, o Parque Vitória Régia é uma referência na cidade, né? O cartão postal nosso, né? E a gente tem aí outras situações acontecendo, como o futuro Parque do Castelo, onde foi inaugurada recentemente a Avenida Nações Norte. Existe a pretensão de se fazer um projeto, né? Nós precisamos ter outros espaços que não sejam só o Vitória Régia para ter esses grandes eventos. O Sambódromo também é um outro local, o Recinto Melo Moraes, que também é um outro local que é palco de grandes eventos, né? Eu acho que assim, na verdade, nós precisamos ter disciplina na realização desses eventos. E eu queria aproveitar a oportunidade de a gente mostrar um pouco aí, fazer um pouco a propaganda do trabalho que nós fizemos ontem, junto à festa que vai ter do aniversário de Bauru, que vão ser 3 dias de festas, né, 30, 31, dia 1º de agosto. Nós conseguimos iniciar ontem o cadastramento dos ambulantes que vão trabalhar na festa com um mapa, com o cadastramento, a pessoa vai ter um número, né? No caso, só para mostrar um pouco, nós fizemos um crachá com o nome, né? A pessoa vai estar recebendo regulamentações quanto à instalação, quanto à vigilância sanitária, quanto à limpeza do local, né? E também quanto ao dia que ele pode chegar para se instalar. Não vai ser aquela bagunça de chegar, quem quer coloca, marca espaço com pau, com pedaço de pau, com galho, com trailer. Então vai ser um negócio bem organizado, junto com a fiscalização, junto com a Endurb e as outras estruturas da prefeitura, para poder fazer daquilo uma festa bonita. Então a intenção nossa é ter novos espaços para que o Parque Vitória Régia não fique sobrecarregado, né? E a vizinhança, que a gente sabe que acaba reclamando um pouco também, possa ter um pouco mais de descanso naquele local, para que a gente possa ter outros eventos acontecendo na cidade. Então essa é a ideia nossa para esses trabalhos, né? A Endurb é parceira da cidade, no caso, quer dizer, parceira no caso, a prefeitura paga o serviço dela, né? Mas faz com muita competência a questão de limpeza, organização de trânsito, né? Eu acho que isso tudo é muito positivo. O Adriano da Vila Pacífico pergunta para você, Nico. Já fazem 3 anos que estão estudando colocar um semáforo entre a Nilo Peçanha e a Salvador Filardi. Por que ainda não colocaram? E é verdade que é necessário um grupo... agora ele pergunta. É verdade que é necessário um grupo de empresários custeá-lo?
como na Castelo Branco e na Campos Sales, esquina do supermercado Confiança, se precisar de um empresário, será que a TV Prevê não pode ajudar? Não. Claro que pode, mas depende, né? Põe aqui na TV Prevê, pelo menos o Rodrigo, o Nilton Costa que asfaltou e o Rodrigo acabou de asfaltar. As ruas aqui da TV Prevê, desde a época do Tidei, ele está falando que ia asfaltar e não asfaltava. Iso ia asfaltar, não asfaltava. Aí o Rodrigo asfaltou por aqui. Bom. Bem, como que está a questão? Posso até ajudar no semáforo. O plano semafórico começou a ser trabalhado desde o ano passado. A gente já instalou 10 pontos, 10 cruzamentos com semáforo. Qual que é a Nilo Peçanha com Salvador Filar? Ali na Falcão, próximo até, eu acho, do supermercado ali também. Confiança? Isso. O que acontece? A gente, ali é grande. E o movimento é muito grande, realmente precisa de um semáforo e já tem projeto falando que realmente necessita. Como foi feito? Foi feito as instalações dos 10 semáforos, foi feito todo um trabalho bem forte nisso, e agora a gente está listando mais 20 cruzamentos. E com essa possibilidade de 20 cruzamentos, a gente vai atuar agora mais em regiões de bairro. Eu acho, ali na Vila Falcão tem alguns 3 pontos que a gente vai precisar de semáforo. Então esse é um deles. Então a gente vai realmente agora trabalhar forte nesses pontos e trabalhar e fazer. Aonde entra algum empresário que tem interesse de colaborar? Na prefeitura tem um grupo... Um empresário que tem uma casa de comércio ali, às vezes interessa para ele. A gente chama de polos geradores, né, de trânsito. Tem um novo empreendimento sendo implantado, por exemplo. Esse empreendimento vai mudar o trânsito daquele local, vai atrair muito mais pessoas e vai precisar ter um controle de trânsito. Esse grupo de análise de empreendimentos pede algumas contrapartidas. Uma delas no trânsito pode ser um semáforo, pode ser uma pavimentação, uma melhoria de estacionamento. Nesses sentidos a gente pede para aquele empreendedor colaborar e trabalhar para melhorar para o seu empreendimento também. Não é passar o chapéu, não, é a obrigação do estabelecimento comercial contribuir com o seu... eu acho, sim, né? Claro. Mas vocês colocaram talvez vão colocar outro. Eu até falei outro dia aqui, não sei se você ouviu. Ali na Araújo Leite, subindo, um quarteirão antes da Criarte, da escola Criarte, vocês colocaram um farol ali. Sim. Mas o certo era 2 quarteirões para frente, na esquina, na mesma rua. Se era 2 quarteirões, aquela rua que sobe, da esquina com o Paulistão, aquela rua, eu subo por aquela rua, impossível virar ali. A Inácio Alexandre La Sala também é bastante complicado. É muito mais complicado do que onde vocês botaram ali, né? A engenharia bobeou ali, eu acho. A gente tem uma dificuldade no Antônio Alves, que acho que é Amadeu São Giovanni, ali. Isso. O que acontece? Todo o tráfego que vem do shopping tem que vir para aquele acesso, porque tem que contornar o aeroporto. Essa que eu falei. Nessa que você falou. Então, ali é o único ponto que Antônio Alves tem que frear. E ali gera acidentes. 2 quarteirões antes? Ali na Criarte a gente tinha um problema com a barragem ali, também de acesso, também para quem vai para a Luz, ou seguir processo para Getúlio. Também, né? Bauru demanda ainda... A gente está atrasado em 50 semáforos. A gente tem ainda projetos para 50. A gente fez 10, estamos agora partindo para mais 20, mas tem vários pontos. Semáforo, é caro. Hoje está na faixa de todo o grupo, a gente fala grupo focal, o cruzamento para uma via em torno de R$25 mil a R$30 mil por cruzamento. Não é caro. A gente vai um investimento de 300, 400 mil. A gente tem feito por ano. Isso tem que vir, quer dizer, semáforo não resolve o problema sozinho, né? Tem que vir com investimento em infraestrutura, com educação no trânsito, né? Com uma série de questões aí. Porque assim, eu estava citando aqui nos bastidores com vocês aí que o meu caminho de casa também mudou ali na cabeceira do aeroporto, né? Que o pessoal antes virava direto da Getúlio Vargas para Inácio Alexandre La Sala, né? E aí, quer dizer, nós tivemos que dar uma volta para poder pegar um semáforo, né? Quer dizer, eu achei isso ótimo, porque a gente ficava parado ali. Só que tem gente que acha que a rua é da casa dele, né? Então, quer dizer, a cidade cresce e a gente tem que assimilar esse crescimento. Eu prefiro ir por rua de semáforo também, porque é muito mais segurança, nem comparação. Esses cruzamentos em meio de avenida não tem que acabar. No Jardim América, Jardim Europa, a proposta foi essa. A gente colocou 2 semáforos para formar um binário, uma rua subindo e outra descendo, e que os moradores do Jardim Europa subam nessas ruas de semáforo ou desçam por essas ruas, que é mais seguro atravessar a Avenida Nossa Senhora de Fátima. Então essas são as propostas para as pessoas começarem a utilizar o semáforo como meio mais seguro de travessia nas vias.
porque era muito difícil atravessar Nossa Senhora de Fátima também nos horários de pico. Tudo isso também acelerou devido ao grande volume de veículos. Em menos de 10 anos, a frota subiu mais de 74%. Não, nos últimos 3, 4 anos que subiu mais ainda. Fala que de um ano para outro subiu 15 mil. Então, gerou os problemas de estacionamento. Também. Eu tenho uma mania de sair contando moto na rua, entendeu? Impressionante. Eu sou uma estatística viva do aumento do número de motos. Eu saio do Prevê, venho para a TV Prevê, venho contando moto. Sabe quantas motos eu cruzo do Prevê aqui na TV Prevê? De 30 a 40 motos todos os dias. Sim. Impressionante. E muita mulher dirigindo moto, que a gente não via antigamente também. Acho que isso, o acesso fácil, né, para... Rodrigo, o Claudinei, advogado do centro da cidade, ele faz pergunta: quando que a CEPLAN vai tomar coragem e retirar os camelôs do centro da cidade, que não permite aos pedestres utilizarem as calçadas? Claudinei, deixa os coitados ganhar dinheiro, rapaz. Eu vou te contar, viu? Uma vez eu vi um fiscal, eu não vou nem te contar, uns 10 anos atrás, multando um cara, pegando o cara ali, vendendo goiaba numa cesta, na frente da Auriverde ali. Sim. Olha, eu me controlei para não ir lá discutir, viu? Sim. É umas coisas que... Mas, claro, eles atrapalham. Claro, Claudinei, é o seguinte, até foi oportuna a tua pergunta, porque há umas 2 ou 3 semanas atrás nós fizemos uma reunião com a categoria dos ambulantes, principalmente o pessoal da alimentação, e também tinham pessoas representantes dos ambulantes da região central, que a gente chegou a propor a questão, que é uma conversa, já não é de hoje, mas de ter um espaço específico para reunir todos eles, na região central também. Essa ideia é bem-vinda pela categoria, a gente sente isso da associação, do sindicato, da economia informal, e a gente precisa trabalhar e verificar quem paga essa conta, como é que viabilizamos isso. Existe esse entendimento, porque assim, nós temos um problema que é a acessibilidade também, Duda, do cadeirante e do pedestre. As pessoas que andam por essas calçadas não conseguem andar, porque a gente tem ali a calçada ocupada pela barraca do ambulante. Esse pessoal precisa trabalhar também. Então, a gente quer tentar conciliar os interesses, né, para poder a gente buscar a solução o mais breve possível. E contemplando também a questão de acessibilidade, que resultou naquele trabalho todo que foi feito das rampas de acessibilidade nas esquinas da área central, e em trabalho que nós estamos fazendo em todos os prédios municipais. Isso é uma obrigação de fazer, não é mais uma opção. Né? Mas sabe, é duro, né? É um pessoal que não está preparado para trabalhar na economia formal, é triste. A gente lida com problema social. Né? A gente vê. Eu vou lá na Feira do Rolo, lá, você vê a polícia lá, né? Eu fico triste, porque mais da metade das pessoas que estão ali não trabalham de maneira desonesta, né? Mas sempre acha alguém vendendo coisa que não podia vender. É muito triste, com certeza, né? Com certeza. Vendendo coisa roubada. Então é triste, mas me dá dó, porque a grande maioria das pessoas ali é gente direita, é gente que dá dó, sei lá. Estamos também num trabalho de recadastramento. Por isso que eu não quero ser prefeito. Se eu for, eu transformo Bauru na Feira do Rolo. Se a gente trabalhar com coração, viu, Duda, a gente não trabalha, infelizmente. Se também trabalhar ferro e fogo, também a cidade para. Então você tem que ter ponderação. O cara está trabalhando, em vez de estar vendendo droga, de vez de estar roubando. É relativo isso, mas não sei qual é o meio termo. Não dá eu acho que assim, o grande trabalho é fazer um recadastramento com esse público e verificar quem são essas pessoas que estão ocupando esses pontos. Porque para ver se não tem também gente empresário do setor. Claro, tem empresário do setor, a gente sabe. Tem cara que é dono de 50 barracas, né? Então, é duro. É o que eu falei, não dá para saber qual é o meio termo. Só separar aí o joio do trigo. Separar o joio do trigo, é isso mesmo. A Ana Carneiro, para o senhor Nico Mondelli: venho lhe pedir um favor em nome de todos os moradores do Jardim Europa e bairros próximos. Queremos pedir uma ligação via transporte coletivo entre o Jardim Europa e o Jardim Estoril. Muitos moradores desses bairros citados querem ir na igreja e supermercado no Jardim Estoril e vice-versa. A maioria da terceira idade. Procede isso? Olha, procede. Bauru ainda a gente tem que trabalhar muito o transporte coletivo e melhorias no sistema. O que nós estamos fazendo? Estamos ajustando várias linhas a gente está ajustando horários, expandindo aonde a gente consegue trabalhar. Esse é um pedido
específico de uma linha, eu vou encaminhar para a minha gerência de transporte coletivo e vamos ver o que a gente pode trabalhar para melhorar esse atendimento a essa população. E isso é importante, o munícipe sempre fazendo esses requerimentos, a gente analisa todos os pedidos, o que pode ser feito, o que não dá para ser atendido, mas a gerência atende todos e a gente verifica o que pode não ser atendido. Mas há um estudo maior, a gente está realmente já cotando sobre a questão da remodelagem do transporte coletivo, então a gente vem trabalhando o abrigo, na audiência pública foi falado isso, então abrigo primeiro agora, edital dia 8. Eu já estou nas cotações da uma remodelagem para toda a cidade de Bauru. Está na hora de ter linhas mais rápidas e expressas em alguns pontos. Tem algumas demandas hoje que a cidade mudou, precisa ser readequado. E é importante a gente fazer uma remodelagem contratando uma empresa de consultoria que venha para Bauru e dar uma análise a cada tantos anos, tem que ser feito, viu, Duda? E a última foi em 2003 e Bauru cresceu muito de lá para cá. Então a demanda de transporte coletivo tem que ser retrabalhada e esse pedido específico a gente vai analisar sim. Duda, poderia só complementar aqui, claro, fazer até um agradecimento aqui à Endurb, à Deise, que é a gerente do transporte coletivo também, em nome de um funcionário nosso que fez essa solicitação, aproveitando até essa questão aí, que é o Robertinho, o nosso funcionário da CEPLAN, que estava falando, a gente precisava ir até o Joaquim Guilherme e uma linha que para 2 ou 3 quadras para cima. Então, esse tipo de análise foi feita, estudada com carinho e já viabilizou a partir do dia 15. Então, parabenizar também o pessoal da Endurb por essa situação que acaba tendo o pessoal da população pode trabalhar dessa forma assim. O Marcos Godoy, o Marcos do Jardim Godoy. A coleta de lixo é feita de terça, quinta e sábado, mas nos últimos 6 meses passam aos domingos ao invés do sábado. Mas as pessoas acostumaram e metade coloca o lixo no sábado à tarde e a metade no domingo. Fica o lixo 4 dias nas ruas. O que a Endurb pode fazer para conscientizar as pessoas de que o lixo é recolhido aos sábados? Na verdade, o lixo tem que ser recolhido aos sábados. Só que acontece que nos sábados a gente tem alguma dificuldade de quebra de caminhões, uma equipe, e isso tem gerado alguns problemas e sendo feito coleta aos domingos. Com a chegada desses 3 caminhões, a gente vai parar de fazer coleta ao domingo e retornar a fazer ao sábado. Eu acho que não há necessidade mais de fazer coletas ao domingo. Já falei com a minha gerência sobre isso, de limpeza pública e retornar aos horários normais de atendimento. Então é isso que vai acontecer, vai voltar ao normal, que é o sábado. A gente não queria, pior, se eu não trabalhasse no domingo, ficaria para segunda, aí embolaria mais ainda, a gente não quer isso para a população. Mas agora já é possível atender de novo aos sábados. Só uma retificação aqui, o Adriano Queiroz, que é fisioterapeuta, eu conheci o Adriano outro dia na minha sala, né? Esquina com Fortaleza, é verdade. Ele tá mudando. Ali precisa, ali realmente precisa. Com o restaurante ali na esquina com a CPFL. Certo, tá certo. Ali não há certeza ali. Eu passo por ali também. É difícil realmente passar. Ali ele tem toda a razão. Lá embaixo eu não quis dar palpite, mas eu também tinha achado que ali não é tanto. O Luiz Cláudio, senhor Nico Mondelli, na Avenida Pedro de Toledo existia um ponto de ônibus com cobertura na quadra 5, sentido centro. Lá existe um estacionamento de venda de carros, cujos portões ficam abertos. Gostaria de saber quem retirou a cobertura desse ponto? A Endurb ou o estacionamento? A população ficou a sol e chuva. Olha, estava coberto e tiraram? O que acontece? Os abrigos cobertos que estão instalados hoje na cidade não é de competência da Endurb, é uma empresa privada que põe esses abrigos hoje na cidade e por isso da Endurb está assumindo agora a partir dessa licitação. Então, esses pontos que realmente foram retirados, provavelmente a empresa do local a empresa de estacionamento pediu para a empresa de abrigos tirar, ela tirou. A Endurb pode notificar a empresa para ela retornar e colocar lá de novo, devido à demanda da população. Então isso pode ser feito. Mas tá para sair os novos abrigos também. Então, nos editais. Mas é importante a gente conversar de novo com a empresa que instalou esses abrigos para retornar o abrigo lá devido à população, porque senão cria um conflito. Mas esse é a grande conflito que eu posso dizer assim, a Endurb gerencia, mas põe o ponto, mas não põe o abrigo. Então agora com a licitação nós vamos assumir esse processo. Daí vai ser a Endurb que vai gerenciar e tocar tudo. Não vai ter mais empresa privada fazendo isso. O doutor Natanael, ele pergunta para você, Nico, é um desafio para você aqui, ó. O vereador Fabiano Mariano chamou o senhor de rainha da Inglaterra.
E comenta-se nos bastidores que o vereador Renato Purini está descontente com o senhor por causa da influência do ex-presidente Rubito na empresa. O que tem de verdade nisso? Sintetiza a resposta. Olha, eu sou administrador, eu gerencio a Indurb, tenho feito a gestão, me preocupo muito com a análise de questão do Tribunal de Contas. Essa é uma discussão política e o Rodrigo que vai estar trabalhando nos bastidores, conversando com os vereadores. Eu acho que ele tem que fazer uma base forte. Ele gosta muito do Renato, gosta também do Fabiano, e eu também gosto deles. Então é uma questão de conversar e a gente se resolver. É só isso que está precisando, a gente sentar na mesa, discutir e fazer as melhorias que a gente tem que fazer. Não é fácil gerir a Indurb, a gente tem vários momentos que tem que tomar uma decisão e alguns momentos você não é o cara mais legal do mundo, e isso faz parte. E eu tenho que tomar decisões e fazer. Às vezes isso realmente incomoda, mexe aqui, acerta ali, mas eu também sou um cara bem flexível. O que eu puder ajustar e arrumar e ser o melhor, o que eu menos quero é criar algum conflito para o prefeito e para os vereadores. É isso que eu tenho a dizer. O Beto do Parquinho, ele fala assim para mim: olá, professor, tenho acompanhado as entrevistas que o senhor tem feito com o Roque. Me desculpe a falta de cavalheirismo, mas o senhor tem sido nas entrevistas com ele muito afável. Por exemplo, próxima vez eu vou chamar o Roque de feio, né? Por exemplo, em nenhuma das entrevistas o senhor lhe questionou a respeito dos recursos do PT, governo federal para Bauru. Ontem mesmo eu falei aqui, Beto, que o PT, até agora dinheiro federal aqui ninguém viu. Afinal, o PT é governo em Bauru. E tem outra coisa, o PT é governo em Bauru e o Roque não é afinado com Batata e Caistela. O Roque é um PT ideológico, um PT socialista, que não tem nada a ver com o PT que está no governo. O PT é um monte de divergências, viu, Beto? A verdade é uma só. O Roque pertence a uma corrente socialista, que também está no PT, sobrevive no PT, mas que sempre teve divergência, tanto com o governo do Lula, com a Dilma ele está mais tolerante com a Dilma do que ele era com o Lula. O Lula entrou no poder, na semana da frente o Roque já estava criticando o Lula aqui na TV Prevê. Mas o que você está falando é uma verdade, só que eu cobro sim. Verbas federais em Bauru, ó. Como é que o Chico Anísio fazia? O salário do professor. Né? Duda, eu não sou partidário de nenhum partido, eu sou partidário de Bauru, né, mas a gente tem que reconhecer quando tem alguns esforços que não deixam de ser obrigações também, quando vem verbas tanto do Estado quanto da União, né? No sentido do programa Minha Casa Minha Vida, que está sendo feito no município, né? Isso está ajudando a dar moradia para gente que não tinha condição de comprar, principalmente de 0 a 3 salários mínimos, né? Estamos aí com quase 2.000 unidades em construção, fora de 3 a 10 salários mínimos, totalizando quase 5.000 unidades, né? E temos 2 obras aí que estão entrando em construção. Isso. Não entrou ainda. A aula de Sobrado já começou, né? Isso, que aqui bem próximo. Mas é pouco, você vê de estadual. E outra coisa, e não fica esperando verba federal, viu, Beto? Porque a Dilma está cortando tudo, o Brasil está entrando em crise. A grande mídia não está falando isso porque não quer falar. Eu vou dar a minha experiência. O Brasil está entrando numa grande crise, a Dilma já enxergou, os juros já explodiram, não existe dinheiro no mercado financeiro hoje para ninguém. Tá certo? E já a crise está aí. E não fica esperando dinheiro federal que não vem, não. Não sei o que o Saíde tem que falar de planejamento, se ele acha que eu estou falando besteira. O que eu queria falar, se os Estados Unidos realmente entrar na crise e acontecer uma moratória, afeta os juros. É o mundo inteiro afetado, diretamente. Mas a China encadeia a reação, né? E o Brasil é o 4º credor dos Estados Unidos. Sim. Primeiro é a China, os Estados Unidos devem para a China $1 trilhão. Quase 2 trilhões. Depois o Japão, ele deve 800 bilhões de dólares. Depois a Inglaterra, depois o Brasil. Os Estados Unidos devem para o Brasil 50 bilhões de dólares. Se não pagar os juros disso, você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o que vai acontecer. Eu acredito que eles vão pagar. Eu acho que eles estão fazendo jogo de cena para, né? Mas se não pagar, a crise vem aí, viu, Beto? Dinheiro federal também tem que ver. Agora, a verdade é uma grande verdade. Na administração do Tugan Gerani, o Lula estava dando dinheiro para tudo quanto é lugar, até para superar a crise internacional que estava, e Bauru não levou nada. Essa é uma realidade. E Bauru não levou nada.
Pode mudar o que eu estou falando. Vocês não, e a capacidade nossa de investimento é pequena também, como município, né? O nosso ICMS é baixo, né? Quer dizer, nós temos que ter formas mais criativas, viabilizar situações com iniciativa privada, se necessário, para infraestrutura, né? Como estão sendo feitos alguns trabalhos, né? E outras coisas mais aí. E para encerrar o episódio do Roque Ferreira, o que eu gosto do Roque é a inteligência dele, a honestidade do Roque, a coerência dele, mas o meu pensamento político, eu sou o inverso do Roque, eu sou a antítese do Roque. O Roque, com todo o respeito à ideologia do Roque, ele está no começo do século XX lá, ainda nos marxismo, leninismo, que já mostrou para o mundo que não deu certo no leste europeu, mas o Roque é um cara autêntico, real, dogmático e um rapaz direito. Isso eu conheço o Roque faz 30 anos, um cara extremamente honesto. O dia que eu souber de uma falcatrua do Roque, eu vou contar um caso. Aí eu não acredito em mais ninguém. Um cara honesto, idealista, mas numa ideologia que para mim o mundo já não abraça mais. Essa é a minha opinião. Uma pena eu falar isso, a hora que o Roque não está aqui para se defender. Mas na próxima vez que eu disser, viu, Beto, ele vai se defender. Boa tarde, professor Duda. José Roberto, tudo bem o tempo aí? Tem foco esportivo hoje. Hoje tem foco. O Samuel viajou, mas deixou ele como espião do Samuel aqui. E ele fica me chamando a atenção. Vocês são testemunha. Não, tá certo. Vocês são testemunha. Boa tarde, professor Duda e convidados. Queria que mudasse a feira de quinta-feira da Rua Silva Jardim para a Rua Maurílio Ruiz Vieira, para melhorar o trânsito sentido bairro Centro. Saída. A questão de feiras é com a Secretaria de Agricultura, né? Mas a gente tem um pouco aí de questão de trânsito, né? E a gente pode estar anotando pegando o e-mail que foi enviado para a gente poder analisar essa solicitação, né? Eu me reuniria com o Zito da Sagra e veria a possibilidade de fazer esses ajustes no trânsito aí, na feira, e se ele pode realmente movimentar a feira. Você mexe com a pessoa que mora na rua, uma série de questões, né? Deus, já tem 50 minutos de entrevista? Vamos fazer uma última, né? Senão... O Zé Gordo que está mandando essa pergunta. Demorou, mas eles taparam o vazamento. Ah, o Zé Gordo. O DAI é uma vergonha, Zé. Hoje ele mandou um bilhete para mim, ele está corrigindo agora. Ele que reclamou tem um vazamento, ficou 20 dias na rua Itiro Coi Queda. Levou 1 mês e pouco para estar. Diz que é um grande vazamento. Eles tapam, mas deixaram as valetas. A cratera aumentou mais por aqui. Demorou um século. Está aí o DAI que... eu só gosto do diretor de relações públicas do DAI, porque... Agora, claro, a cidade está vazamento na cidade inteira. Então isso não é culpa do DAI, mas a demora para arrumar os vazamentos está uma pouca vergonha. Nós temos instalações muito antigas, né? Quer dizer, existe uma perda muito grande de água tratada, mas assim, acho que o DAI tem caminhado nesse sentido. Um verdadeiro rio de água. Não me lembro que lugar que eu passei ontem. Vazando água, adoidado. O Zé Gordo, você está prestigiado aqui na TV Prevê, hein? Tem um monte de... Não dá mais nada, né? Hoje é Faria Neto. O famoso Faria Neto entra depois ao vivo com o programa de esporte. Você está sabendo quem que o Faria Neto vai trazer hoje de entrevistado ou não? Não? Então, a última, hein? Para o Nico Mondelli. Sou aposentado e moro no Jardim Terra Branca. É impossível passar pela Avenida Comendador José da Silva Marta às 17h30, em frente aos Girafas. Ali existe conversão para o pronto-socorro. Ela tem razão, eu sei que é onde ela está falando. Vai ser instalado ali um semáforo? Olha, nesse ponto, várias pessoas já fizeram requerimento de semáforo para nós na Indurb. Não estava no plano, mas a gente vai ter que inserir. Porque não está tendo como atravessar realmente. Agora, com a abertura da Comendador até o recinto, vai ter um fluxo maior ainda. Então... Tá difícil realmente, é uma área que é nova e isso com a demanda de veículos aumentou. Esse é um que a gente vai ter que reanalisar e colocar também nessa programação nossa. A cidade está crescendo muito para aquele lado também, viu? Você tem uma demanda de população que mora lá muito grande. Empreendimentos novos, loteamentos novos.
Até isso também seria interessante, só vou comentar uma coisa, viu, Duda, que é importante. A gente está trabalhando muito forte o plano de mobilidade e para a primeira semana de agosto a gente vai soltar uma pesquisa de mobilidade urbana via internet na cidade. A gente vai tentar movimentar todas as mídias da cidade para que as pessoas participem e coloquem suas dificuldades. É um questionário que vai ser perguntado para as pessoas de onde elas saem, para onde elas vão, como que elas vão, se vão de carro, bicicleta, a pé. Isso vai dar uma noção para onde a gente vai fazer o planejamento viário da cidade, onde precisa fazer as melhorias, para a gente poder ter base técnica para fazer nosso plano de mobilidade. Então isso na primeira semana de agosto, mas antes a gente vai fazer uma grande divulgação na cidade, que todo mundo participe para a gente divulgar isso. Eu estou notando você no vídeo lá, você emagreceu, hein, Mondelli? Está dando trabalho o seu secretário da... Dá, cabelo branco, emagrecendo. Filho novo também, viu? Eu tenho filho novo também. Não, o Saíd engordou um pouquinho. A cabeleira, hein? Precisa parar a cabeleira, viu? Saíd, mais alguma coisa? Não, eu só queria agradecer. Eu estou muito contente de estar trabalhando com pessoas como o Nico, como o Rodrigo, né? Nós temos amigos em comum, ficamos mais amigos trabalhando juntos, né? Eu acho que essa equipe é uma equipe séria, tem gente séria querendo trabalhar pela cidade. Existe um projeto aí de reeleição, quem sabe, né? Não sei se vamos estar juntos com esse projeto, mas assim, esperamos estar até o fim aí, cumprindo a missão que foi dada para a gente. Então eu quero agradecer a toda a equipe da CEPLAN, todos os funcionários que dedicam o trabalho para fazer da cidade de Bauru uma cidade melhor. Nico, mais alguma coisa? Não, é importante falar do plano de mobilidade, que a gente isso vai dar uma base para o crescimento da cidade, desenvolvimento da cidade. Eu acho que isso é mais importante. E estamos juntos aí, eu também estou batalhando aí para melhorar a nossa cidade. Nico, obrigado pela presença. Viu? Isso. Rodrigo, obrigado, filho. Bom, tá aí, você viu hoje 2 lideranças novas na cidade, 2 secretários trabalhadores. Tem críticas? Claro que tem crítica. Quem que não tem que absorver crítica? Mas que vão bem. Na minha ótica, os 2 vão bem. E você que é de Bariri, continua entrando no site de Bariri, no site da TV Prevê, www.tvprev.com.br, e diga se você quer que aumente o número de vereadores em Bariri ou não. Por enquanto, só 20% de Bariri concorda que se aumente o número de vereadores. Nas outras cidades da região, menos de 10% concordaram que se aumentasse o número de vereadores na sua cidade. Continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê e muito obrigado. Tchau.